Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Motivo de alegria, né? Porque sabemos que o Senhor está presente. E aonde o Senhor está, há fartura de alegria. Confesso a todos que eu estava bastante com saudade, né? Porque esse tempo no seminário tem me tirado o tempo de estar na igreja. Também com essa pandemia, com o decreto do governador também, né? Só podendo ter culto na semana. E os 2 dias da semana que tem culto, eu estou no seminário, né? E o único culto livre é na quinta-feira. E por incrível que pareça, hoje tinha até aula para mim, porque como teve uma semana dessa que choveu, aí não teve aula, aí ficou para ter aula hoje, né? Mas como eu não sou muito de faltar no seminário, eu acho que eu sou um dos alunos que menos falto. Aí eu digo, vou faltar, vou à igreja hoje, porque nunca mais eu fui, né? E tem tudo a ver com o que a gente vai ministrar hoje, amém? Glória a Deus. Abra a sua Bíblia no Salmo 42. Salmo 42. Fica sentadinho mesmo, fica tranquilo, fica orando, para que Deus fale conosco hoje nessa noite. Salmo 42, a partir do verso 1 até o 11, bem? Salmo 42, verso 1 até o 11. Todos acharam? Glória. Diz assim nessa tradução que eu estou usando: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o teu Deus? Quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e é o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as ondas e vagalhões se abastaram sobre mim. Conceda-me, ó Senhor, o teu fiel amor. De dia e de noite esteja comigo a sua canção e a minha oração a Deus, que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelos inimigos?
até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o teu Deus? Porque você está assim tão triste, ó minha alma? Porque está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Aleluias. Louvado seja o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Justo e eterno Deus, Criador do céu e da terra, Pai querido e Pai santo, eu me ponho aqui diante da tua presença, Senhor. Venha me usar, ó Deus, como teu porta-voz. Usa a minha boca, os meus lábios, Senhor, que o som que sair daqui, meu Deus, que simplesmente que a tua palavra, ela saia, meu Deus eterno, para nos edificar, nos consolar e nos fortalecer, meu Pai, e nos exortar, ó Deus, porque a gente sabe que a tua palavra, ela é vida, ela é água, Senhor Deus, que sacia a nossa sede. Ela é o pão, meu Deus eterno, que mata a nossa fome, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui para ouvir a tua voz hoje nessa noite, Senhor. Meu Deus, que a gente saia daqui hoje, meu Pai, depois de ouvir a tua palavra, não como nós entramos, Senhor, mas que a gente saia hoje nessa noite saciado, meu Pai, da tua palavra. Fala conosco, queremos ouvir a tua voz hoje nessa noite, Pai, e venha nos encharcar, Senhor, como uma chuva de bênção que cai sobre cada vida hoje nessa noite, meu Pai, fazendo com que a gente venha, Pai, a sentir a tua presença, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Queremos ouvir a tua voz como uma brisa suave, Senhor, que bate sobre a nossa vida, que bate sobre a nossa, Pai eterno, estrutura, Senhor, trazendo aquele alívio, aquele refrigério, meu Pai. É isso que nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Engrandecido seja o nome santo do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados e queridos irmãos, esse é o salmo que o Senhor colocou em meu coração hoje nessa noite. E é esse salmo que Ele vai falar com cada um de nós hoje nessa noite. Esse salmo, o título dele vai falar que foram os descendentes de Coré que escreveram esse salmo. Quem era Coré? Quando você vai lá para o capítulo 16 do livro de Número, você vai ver que tanto Coré, Nadab e Abiú, eles se rebelaram contra Moisés e queriam fazer ali uma grande divisão. Queria dividir o povo, e uma rebelião de 250 pessoas se rebelaram contra as ordens de Moisés. E ali aconteceu ali aquele montim, aconteceu ali todo aquele problema, e Moisés ainda pediu para que eles se arrependessem, mas eles não quiseram. Deus tinha dito que iria matá-lo tudinho, e Moisés ainda orou a Deus para que não fizesse isso, que eles oferecessem sacrifícios, para que os seus sacrifícios subissem em forma de perdão, de misericórdia, mas eles não quiseram. E Deus convida a eles, através de Moisés, que cheguem perto da tenda, e ali Moisés começa a explicar a eles que eles parassem com aquilo, com aquele motim, com aquela rebelião.
senão Deus iria abrir a terra e iria engolir vivos aqueles 250 rebeldes que tinham se rebeliado contra Moisés. E diz o texto lá em Número que eles não quiseram se arrepender, e abriu-se a terra, e os 250 homens que eram líderes das suas tribos, os seus representantes, foram vivos, tudo para o Seol, diz o texto, diz aqui na minha tradução. Mas a gente encontra aqui uma família que veio dessa geração, desse homem, e a gente sabe que há um perdão de Deus sobre essa família, porque na época que quem escreve esse salmo pelo menos, tanto o Salmo 42 como o Salmo 43, eles fazem parte do mesmo livro, são os mesmos livros, apesar do Salmo 43 ser um capítulo e o Salmo 42 ser outro, mas eles fazem parte do mesmo livro, porque é uma continuidade de um do outro. E quem escreve esse salmo é o descendente de Coré, que o Salmo 88 vai dar o nome dele, que os descendentes desse grupo estavam lá no templo, quando Davi escolhe ali alguns homens para ministrar os louvores da sua casa, e é isso que é o salmo, louvor a Deus. E Hermã é quem era o autor, aliás, o descendente dessa família de cantores que escreveram, os compositores desse salmo. Esse salmo ele tem pelo menos 3 estrofes e tem os refrões, né? E como é, né? Não entendi, mas é isso mesmo que ele falou. Glória a Deus. Eu não sou bom em música, viu, irmão? Não me pergunte que música eu tô feito peixe fora d'água, né? Então, o salmo era música cantada, como a harpa hoje é cantada aqui na igreja, ou em outras igrejas, assim os salmos, eles eram cantados também na época. E esse salmo aqui, né, o salmista, ele vai nos mostrar aqui grandes ensinamentos dentro desse salmo que a gente acabou de ler. A primeira coisa que eu entendo aqui é que a gente serve a um Deus misericordioso. A primeira coisa, porque essa família que está aqui, que é chamado de coraitas, né? Que são chamados de coraitas, ou de Corá, ou de Coré, dependendo muito da sua tradição, da sua tradução, vieram da descendência de Coré. Mas perceba que essas pessoas aqui não tinham, né, o caráter, não tinha a índole, não tinha, né, a maldade que o seu ancestral Coré tinha. Eram homens que Davi tinha um chamado para compor, né, a orquestra, né, líricas do templo, né? Então foram homens que foram chamados para participar dos louvores da casa de Deus. Olha a importância que você tem para participar do louvor de Deus, porque havia já desde o começo homens e mulheres, grupos que foram chamados para exercer os louvores na casa de Deus. Então, glória a Deus, veja a importância que Deus dá também ao louvor, né? O louvor é importantíssimo dentro do culto, dentro da liturgia.
dos dias. É por isso, irmão, que quando a gente for louvar o Senhor, nós temos que fazer o melhor para Ele. Nós temos que fazer o mais importante, dar o melhor para Ele do seu louvor, porque toda a honra, toda a glória é para Ele. Louvado seja o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha, eu me lembro que quando eu trabalhava, algo me chamou a atenção. A Rádio Jornal, ela fazia uns shows de rua, e eu larguei mais ou menos, era de 5 horas da tarde. 5 horas da tarde. E quando eu chego, o ônibus não podia descer para aqui, para Três Carneiros, porque havia um caminhão, uma carreta, e que a Rádio Jornal iria fazer um show aqui em Três Carneiros. E eu vim lá do R2, cansado, vim para casa. Irmão, quando eu chego mais ou menos ali, depois de Leu, eu escutei uma zoada. E eu via, mais ou menos, eram umas 5 horas da tarde. Eu já via um grupo de músicos já com os instrumentos já treinando, afinando os equipamentos, para quando chegasse a hora do show, tá tudo bem organizado, tá tudo bem feito, para fazer pro diabo. Agora, por que não fazer também o melhor para Deus? Aleluias, glória a Deus, aleluias. Esse salmo aqui é um salmo de penitência. Do verso 1 ao verso 4, o salmista, ele vai dizer como os nossos próprios ouvidos, aliás, como a coça anseia por água, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o teu Deus? Quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cânticos de alegria e de ações de graça. Esse salmo começa do verso 1 até o verso 4, com uma penitência que o salmista ele vai implementar. E ele vai fazer aqui uma comparação muito lógica, quando ele vai dizer: assim como a corça, ou em algumas traduções, assim como a gazela, ela anseia por água, assim ele vai dizer, como a corça anseia por água corrente, a minha alma anseia, ó Deus. Aleluias. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E eu fui pesquisar sobre a questão da coça. Não tive muito tempo, mas algumas coisas eu aprendi em pouca pesquisa que eu fiz. Uma coça que também fazia parte da família dos etílopes, né? Dos etílopes, né? Que vem da mesma família. É um animal que tem muito na Palestina, como também tem na Europa. E é um animal muito caçado pelos caçadores. E quando os caçadores vão caçar esse animal, você olhar para uma
coça ou um coço é como se você estivesse olhando para um veado sem chifre. É um animal sem chifre. A única diferença é que o veado ele tem chifre e o coço, a coça não tem. E esses animais, além deles serem perseguidos pelos caçadores, eles colocavam os seus cães de caça atrás deles. E eles corriam muito para não ser pego. E chegava numa hora que batia sede para ele, batia sede neles. E qualquer pingo de água que tivesse para ele saciava a sua sede, porque ele gastou muita energia, ele correu muito. O que é que o salmista ele quer nos ensinar com essa figura de linguagem, com esse exemplo da coça? O salmista não se sabe qual a finalidade, porque pelo menos nós poderíamos aqui citar, dar 4 exemplos de um salmista, ele está se expressando dessa maneira. No versículo 10, por exemplo, ele vai dizer que até os meus ossos sofrem agonia mortais, quando os meus adversários zombam de mim. Poderemos pelo menos dar aqui 4 exemplos para tentar entender porque o salmista se expressa dessa maneira. Poderia dizer que os meus inimigos exterior, os inimigos de Israel que estava ali perseguindo, os inimigos ao redor, porque nós temos, irmão, todo tipo de inimigo. Como o salmista também se expressa, ele se expressou que ele poderia ter inimigo externo, inimigos que não era da nação de Israel, que queria ali pegar. Ele também podia dizer que ele tinha inimigo interno, inimigo dentro da sua comunidade, inimigo que morava ali perto dele, inimigos que queriam ver o seu mal. Ele também diz que ele poderia ter outro inimigo que era o da sua própria família, que morava dentro da sua casa, que convivia com ele, mas não era seu amigo, era seu inimigo. E por fim ele se sente enfermo. Esse era o pior inimigo que ele tinha, que era um tipo de doença a qual ele estava cometido. Ele vai dizer: até os meus ossos sofrem de agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim e perguntam-me o tempo todo: onde está o teu Deus? É interessante que ele faz essa expressão e fala 3 vezes sobre o mesmo sentido daquilo que ele diz: onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? E muitas vezes não é essa, muitas vezes a cantiga que nós ouvimos quando nós estamos sendo perseguidos por alguma coisa. Alguém chega para nós e pergunta: onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Era essa a cantiga que o salmista fazia, porque ele faz isso 3 vezes dentro desse salmo: onde está o teu Deus? Mas o salmista, ele também estava triste, porque ele estava exilado, distante de Jerusalém. E se sabe que em Jerusalém havia um templo, e foi nesse templo que Deus permitiu que Salomão fizesse o templo, para que a sua presença ela fosse habitada nesse templo. E olha o que é que Deus vai dizer a Salomão no capítulo 7,
E o versículo, capítulo 7 de 1 Crônicas, a partir do versículo 14, quando Deus vai dizer a Salomão, quando Salomão acabou de edificar o templo, Deus vai dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O verso 15 vai dizer: de hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Mas que lugar é esse? O templo que Deus tinha mandado Salomão edificar. É no templo, meu irmão, que Deus ouve a oração. É no templo que Deus quer fazer a obra. É no templo que Deus quer restaurar a vida. É no templo que Deus faz milagre. Aleluias. Eu não sei como é que tem gente que não gosta de estar no templo. Aleluias. Então o salmista estava longe do templo. É por isso que ele diz: assim como a corça anseia por água, eu anseio, porque na casa de Deus a presença dele ia fluir naquele lugar. Eu iria me saciar, eu iria matar a minha sede. É por isso que o salmista ele vai dizer isso. Assim como a corça precisava de água para saciar, a matar a sua sede, ele vai dizer também que a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minha lágrima tem sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o teu Deus? Quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzido às procissões à casa de Deus, com cânticos de alegria e de ação de graça entre a multidão, e que festejavam, aleluias. Para um judeu, irmão, ele está no templo, não havia coisa melhor, não havia coisa mais importante, não havia coisa mais magnífica, não havia coisas melhor para ele de que estar no templo, porque ele sabia que era no templo que a presença de Deus, que a glória de Deus se manifestava naquele lugar, porque a presença de Deus trazia refrigério para aquele povo, a presença de Deus enchia a vida daquele povo, e aquele povo saía dali, irmão, cheio de alegria, cheio de prazer, cheio de dedicação, e a vontade deles era que um dia terminasse, para que o outro dia ele voltasse para o templo, para a casa de Deus. Aleluias, aleluias. Louvado seja o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele vai dizer no verso 6 que, aleluias, o meu Deus, a minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, do monte Mizar. O salmista quer mostrar aqui que ele estava exilado, sem poder chegar na casa de Deus. E ele vai citar isso quando ele vai falar que ele se lembra dessas coisas. E o Hermon ficava ao norte de Jerusalém, e
um pouco distante. E a alma dele estava profundamente triste. Porque, irmão, o salmista, ele fora do templo, era como se fosse um peixe fora d'água. Se você pegar um peixe e tirar ele fora do aquário, o que é que vai acontecer? Eu me lembro que lá no seminário teve uma professora que ela fez uma ilustração muito interessante. Ela colocou um desenho que tinha um aquário e tinha um peixe dentro e tinha um peixe fora, e mandou a gente tentar descobrir o significado daquele desenho. E eu comecei a observar, irmão, eu comecei a analisar que enquanto o peixe estiver dentro de um aquário com água, ele não morre. Você colocar comida para ele, ele fica ali o tempo todo. Mas se você tirar ele do aquário, ele vai passar pouco tempo vivo, mas um dia ele morre. E eu disse a ela: professora, eu penso que isso serve até, eu disse a ela, isso serve até para nós. Porque o que a senhora colocou aí, eu acredito que é um crente na igreja e um crente fora da igreja. Porque um crente na igreja, por mais que haja problema, mas ele está sendo alimentado com a palavra, ele está sendo ali, recebendo oração, ele está tendo comunhão com seus irmãos, ele está recebendo as bênçãos de Deus. E ele fora do aquário, que é a igreja, ele vai para o mundo. O que é que o mundo vai dar a ele? Porque um peixe fora do aquário, irmão, é o mundo para ele. É o mundo. E ele não resiste. Ele tem duas alternativas: ou ele volta para o aquário, ou ele fica fora do aquário. O salmista estava nessa situação, longe de Jerusalém, longe do templo. Ele estava morrendo. Ele não estava bem. Porque, irmão, a gente, quando tem sede de estar na casa de Deus, esses momentos que a gente tem passado, eu confesso a vocês, eu tenho me sentido triste. Eu estava dizendo a Elilde, eu estou muito triste, porque eu não estou podendo ir à igreja. Não estou podendo ir à igreja. Sabe por quê, irmão? Respeito o decreto do governador, né? É lei, ninguém pode desobedecer. Mas eu não estou acostumado. Eu tenho mais de 20 anos de crente. Eu entrei no evangelho em 91. A minha vida foi sempre estar na igreja. Eu vim de uma situação que todos os domingos eu estava dentro da igreja. Dentro da igreja eu não estou acostumado não, irmão. É como um peixe fora do aquário. Eu não estou acostumado. Eu estou orando a Deus para que isso acabe. Eu vi agora, não sei, depois o pastor pode até explicar depois, o pastor está mais ligado do que eu disso, mas parece que o governador, ele deu uma aliviada no decreto. Deu uma aliviada. Não sei se como foi, mas eu não me sinto bem. Eu não me sinto bem. Como o salmista também não estava se sentindo bem, sabe? Porque na casa do Senhor a gente revê os irmãos, né? A gente vê o nosso pastor, a gente recebe a oração, a gente recebe a palavra, a gente ora, aleluia. Sabe, eu não venho à igreja como um lazer, eu não venho à igreja como um parque de diversão. Eu venho à igreja porque eu sei que a presença do Senhor está neste lugar,
porque eu sei que a presença dele aqui, ele nos faz feliz. A sua presença, ele nos fortalece. A sua presença, sabe, ele nos dá força, ele nos dá ânimo, ele nos dá coragem para que a gente possa caminhar na nossa trajetória. Aleluias. E o salmista, ele vai dizer que ele não estava bem quando ele estava exilado e fugido dos seus inimigos. O Salmo 22 e o verso 22, olha que expressão maravilhosa. O salmista vai dizer: quando ele estivesse na casa do Senhor, ele não queria estar na sua casa acuado, nem em algum lugar, mas ele queria estar na casa, porque havia os salmos de peregrinação ou de romaria, que de ano em ano havia as festividades em Jerusalém, e os judeus eles iam para Jerusalém, para lá eles comemorarem, fazer os seus sacrifícios, e ali festejarem as festas que eram estabelecidas. E o Salmo 22 e o versículo 22 vai dizer: proclamarei o teu nome a meus irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Ele diz: eu proclamarei, aleluias, o teu nome aos meus irmãos. Nas assembleias te louvarei. Ou seja, é na igreja. O que é a assembleia? É a eclesia, é a congregação, irmão. Ele diz: na assembleia eu te louvarei, não é em casa não. Aleluias. Nas assembleias te louvarei. Louvarei você, louvarei no, aleluias, proclamarei o teu nome aos meus irmãos nas assembleias, te louvarei. Louve-nos você que teme ao Senhor, glorifiquem-me todos vocês, descendentes de Jacó. Esse salmo, irmão, ele vai nos mostrar muita coisa boa. Do verso 7 até o 11, o salmista vai dizer: tu nos entregaste para sermos, aleluias, louvado seja Deus. A partir do versículo 10, diante versículo 8: conceda-me o Senhor teu fiel amor de dia e de noite, esteja comigo a sua canção e a minha oração ao Deus que me dá a vida. Direi a Deus a minha rocha, porque te esqueceste de mim, porque devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo, até os meus ossos sofrem agonia mortal. Quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o teu Deus? Me faz lembrar agora de Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele edificou uma estátua muito grande, como você sabe, é enorme, e ordenou que todos aqueles que estivessem abaixo da sua autoridade, quando tocasse as trombetas, todo tipo de instrumento, todos aqueles deveriam se prostrar diante daquela imagem de escultura. Só que Sadraque, Mesaque e Abdenego
eles não se prostraram. E diante de uma grande multidão, eu acredito que diante daquela grande multidão, né, havia muita gente importante ali. Havia presidentes, havia prefeitos, que eram sátrapas, havia governadores das províncias. Só tinha gente ali importante, né? E quando eles ouviram o som dos instrumentos, e todo mundo se prostrou. Quando alguém olha no meio daquela grande multidão, 3 jovens em pé. Oxê, todo mundo se prostrou. Por que aquele camarada ali não se prostraram? Oxê, ele é melhor do que a gente? Aí mandaram chamar ele, disseram ao rei. No instante aparece logo o fofoqueiro, né? Ó, rei, ó, a gente está vendo aqui bem distante, mas bem distante, não precisa nem de binóculo. Eu não sei se é impressão minha, mas tem 3 pessoas ali que parece que não se prostraram, não. O rei ficou olhando logo curioso. Quem é? Estão ali, manda chamar. Aí o rei chamou ele, começou a dizer: meu filho, por que vocês não se prostraram? E eles disseram que não se prostrariam diante daquela imagem. Mas é para se prostrar, mas nós não vamos se prostrar. E ele disse: pois se vocês não se prostrarem, vocês irão para a fornalha de fogo. E tem mais, viu? Eu vou aquecer 7 vezes mais. Ela já está quente. Agora, se vocês, só para vocês, viu? Para dar um molhinho a mais, eu vou mandar aquecer 7 vezes mais, se vocês não se prostrarem. Aí eles disseram: pois, reis, nós não iremos se prostrar, e o nosso Deus mostrará quem é o Deus verdadeiro. Essa é a lógica. Quem é o teu Deus? Essa é a diferença. E eles não se prostraram. Jogaram ele. Diz a Bíblia que quando os soldados chegaram perto da fornalha, eles foram sugados pelo fogo e morreram. E quando eles foram jogados dentro do fogo, nem as roupas deles estavam cheirando, nem sequer a fumaça. Imagine a fogo. E quando Nabucodonosor olha para dentro da fornalha, ele vê 4 homens passeando. Parecia que não estava acontecendo nada. Parecia que eles estavam ali andando na maior tranquilidade. Esse é o Deus que o salmista diz. Muitos perguntam: quem é o teu Deus? E você diz: olha o meu Deus aí. Meu Deus é esse, que chega com resposta. Meu Deus é esse que chega no momento certo, nas horas certas. O meu Deus é esse que limpa todas as minhas lágrimas quando eu não tenho mais o que fazer. Quando eu já estou no rio de lágrimas, nos momentos mais difíceis da minha vida, Ele chega com a sua mão e começa a passar sobre os meus olhos. Não é isso que João diz lá no Apocalipse? E Ele limpará todas as lágrimas dos teus olhos. Quem é o teu Deus? O teu Deus é aquele, sabe, que mesmo permitindo que você passe por luta, que passe por adversidade, mas Ele não te abandona, mas Ele não te deixa, mas Ele não te deixa só nessa peleja. Ele vai estar ao teu lado, Ele vai estar contigo para o que der e vier. Para o que der e vier. Eu estava hoje na rua de casa lendo um livro meu, lendo a Bíblia. Aí chegou um menino e disse: se chegasse agora um assaltante e colocasse um revólver na tua cabeça e dissesse: você negaria Jesus? Eu jamais. Eu dizia: me mate agora mesmo, mas eu não nego a ele. Ele disse: esse é crente mesmo. Nada nesse mundo
permitirá que a gente negocie a nossa fé. O salmista, ele vai dizer para terminar, veja que expressão maravilhosa. Ele vai dizer já no finalzinho do versículo: ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Perceba, Ele é o meu Salvador. 3 coisas Ele dá aqui para que a gente possa se alegrar na presença do nosso Deus. Primeiro, ponha a sua confiança nele. Eu não sei em quem você tem, ponha a sua confiança, mas o salmista diz: ponha a sua confiança em Deus. Aleluias. Depois ele vai dizer: pois ainda eu louvarei. Diante das circunstâncias, diante das adversidades, o salmista, mesmo passando por adversidade, mas ele encontrava força, ele encontrava vigor, ele encontrava ânimo para louvar a Deus, para que nada pudesse calar a sua boca. Não deixe as adversidades da vida calar a sua boca. Não deixe nada nesse mundo lhe calar. O salmista diz: pois ainda eu louvarei. Por quê? Ele vai terminar o salmo dizendo: Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Pronome possessivo meu, de quem tem intimidade, de quem conhece. Uma coisa é eu dizer aquele, outra coisa é eu dizer é meu. Pronome possessivo é meu, me pertence, eu sou dele e ele é meu. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que eu posso confiar, porque ele é o meu Salvador. Ele é o meu Salvador. É por isso que eu confio nele. Eu sei que ele não vai me decepcionar. Eu sei que ele estará comigo em todos os momentos da minha vida. Em todos os momentos da minha vida. E ele fecha esse salmo, sabe, com a azeitona no bolo, né? Como a gente gosta muito de dizer, né? Só faltava a azeitona. Ele fecha aqui o salmo, né? Aliás, a cereja que diga, ele fecha o salmo aqui, né? Com essa expressão: ele, né? É. Ele não diz foi, nem será, né? Ele é o meu Salvador. Ou seja, em todos os momentos, ele é meu Salvador e o meu Deus. Que a gente possa nessa noite confiar nesse Deus maravilhoso, nesse Deus tremendo, nesse Deus poderoso, que pode todas as coisas. Amém, irmão? Que Deus abençoe. Passo para o nosso pastor. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. A graça e a paz do Senhor, igreja. Ficamos de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai querido, Pai santo, Deus da glória, Deus de Israel, graças te damos, ó Deus, pela tua palavra que foi ministrada, Senhor, que tu possa, ó Deus, vir de encontro a cada coração, a cada alma, Senhor, que vier a ser alcançada por essa transmissão, por esse culto. Seja isso para a tua glória, em nome de Jesus. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa cada um que aqui chegou, abençoa os que não puderam chegar. Deus, e como em paz tu trouxeste cada um, em perfeita paz cada um possa tornar o seu lar. Que o amor de Deus, a graça que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e as ricas e doces consolações, comunhão do Espírito Santo, seja com toda a igreja do Senhor. A igreja diga amém. Vai na graça e na paz, amém. É domingo, né? Domingo terá culto de 4 às 6, viu, irmãos? Glória. Jaline